pessoal, mais um episódio do ElevaCast, o seu podcast sobre RH, mercado de trabalho, desenvolvimento pessoal, profissional, comunicação, liderança, gestão, entre outros vários assuntos. Meu nome é Jennifer, sou uma das apresentadoras do podcast, sou formada em administração, pós-graduada em RH e também em psicologia organizacional e do trabalho. Atualmente eu sou gestora de RH de uma empresa do agronegócio e sou proprietária da Eleva Consultoria de RH. Olá, meu nome é Brenda, eu sou consultora de RH, formada em gestão de recursos humanos, pós-graduada em gestão de pessoas, Top Voice LinkedIn gestão de carreira e recrutamento, porque eu consegui ele recentemente, e proprietária da BF Consultoria de Recursos Humanos. Sou uma das apresentadoras do ElevaCast junto com a Jennifer. ElevaCast, o seu podcast do caminho para o sucesso. Exatamente. Hoje a gente vai começar falando um pouquinho, né, dos nossos apoiadores. Sim. Confinance, Serviços Contábeis, Topázio Construtora e Engenharia, Eleva Consultoria de RH, BF Consultoria de RH. Exatamente. E para começar o episódio de hoje, uma pessoa muito querida, alto astral. Um episódio incrível que você tem que assistir. Eu acho que tem que deixar assim um dos obrigatórios. Todos são, claro. Mas com esse... certeza. Esse o astral, ele é diferente. A gente já tá com energia aqui ó. em cima. E a Brenda vai falar um pouquinho da Cláudia. A Cláudia Reis é mãe de duas princesas, a Yasmin e a Valentina. Graduada em serviços sociais, empreendedora desde os seus 10 anos de idade. Isso mesmo, 10 anos de idade. Psicanalista, consteladora, sistêmica, treinadora, palestrante, escritora, mentora e fundadora do Instituto Lapidando Diamantes e especialista em desenvolvimento pessoal. Então aqui a gente já tem um spoiler, o que você não faz, né, Cláudia? Exatamente, Jennifer. Gratidão, meninas, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E é isso aí. A minha paixão é desenvolver pessoas. Show, né? Então a gente já tem aí um spoiler do que a gente vai falar hoje. Desenvolvimento, né? Exato. Para começar, já pegando um gancho aí no que a Brenda falou, né? Questão de empreendedora desde os 10 anos. Como que é essa história, Cláudia? Conta aí pra gente. Gente, essa é a história mais cômica de empreendedorismo que eu já ouvi. Com certeza vocês também vão ouvir falar sobre. Aos meus 10 anos de idade, eu revendia produtos da Avon, cosméticos. E eu me lembro que eu não conseguia administrar. E as minhas comissões, eu comprava vidros de perfumes e eu multiplicava esses perfumes em frascos bem menores. E para aumentar a renda, eu completava com água. Acreditem. Coisa de criança, né? Exatamente, mas gente, não façam isso, tá? Espírito empreendedor, né? Exatamente, mas aos 10 anos de idade eu tinha visão empreendedora, visão de multiplicação. Ou seja, eu transformava um frasco de perfume em vários frascos menores, completava com água e revendia. E acreditem, eu vendia todos os perfumes. Olha, desde novinha veio empreendedora. Case de sucesso. E como que você entrou nesse universo de desenvolvimento pessoal? Então, hoje mesmo eu estava fazendo uma reflexão. Eu acredito que a vida ela vai nos direcionando. E aos poucos é como se fosse um quebra-cabeça, onde a gente fosse juntando, né, todas essas pecinhas ao longo da nossa vida que vai nos dar essa direção, esse direcionamento. Então, por várias circunstâncias, né, por vários caminhos que eu tomei, inclusive hoje mesmo eu falei sobre isso, eu descobri, né, que realmente a minha paixão é desenvolver pessoas, é ajudar pessoas a se desenvolver. Independente da área de atuação, independente do mercado de trabalho. A gente até estava conversando aqui, né, agora há pouco, antes da gente iniciar aqui ao vivo, que antes de qualquer ser humano ele ser um excelente empresário, um excelente empreendedor, um excelente líder,
Um excelente colaborador, ele precisa ser um ser humano extraordinário. Então, é isso. Independente da carreira profissional, independente do número de graduações, pós-graduações, mestrado, doutorado, empresas, né, número de colaboradores, a gente precisa realmente ser um ser humano extraordinário. O sucesso está justamente aí, né, quando a gente consegue se desenvolver ao ponto de ser um ser humano extraordinário. Aproveitando, né, deixando aí a minha frase, pegando um gancho com a sua, tem uma frase que ela é do meu LinkedIn. Conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Ótimo, eu amo essa frase. Excelente. E começa explicando pra gente como ser um ser humano excepcional. Bom, tem várias formas, né? Como eu falei, a vida ela vai nos direcionando, ela vai nos mostrando, e nós precisamos também entender, né, o que a gente pode melhorar, o que a gente sempre pode estar evoluindo e nunca parar, porque todos os dias a gente tem algo novo a aprender. E quando eu mergulhei nesse mundo do desenvolvimento pessoal, gente, acreditem que eu nunca mais parei. Eu sempre estou fazendo vários outros cursos e aprendendo e consumindo muito conteúdo, porque a gente precisa se preencher para que a gente consiga transbordar na vida das outras pessoas. Não tem como a gente dar algo, né, que a gente não tenha esse algo. Então, é muito importante que a gente busque essa evolução. Cada pessoa do seu jeito, no seu tempo, a gente jamais deve se comparar com o outro, com o tempo do outro, com o momento do outro, com a circunstância do outro, porque cada pessoa é diferente. Eu sempre falo também nas minhas palestras que nós somos exclusividades, nós somos únicos. Jamais a Jennifer vai andar por aí e vai encontrar uma Jennifer. Pode ter o mesmo nome, mas o cabelo é diferente, a alma é diferente, o olhar é diferente, tudo é diferente. Nós somos exclusividades. Fantástico. E aí, aproveitando que você está falando de desenvolvimento, né? Como que você vê que o autoconhecimento é extremamente relevante para o desenvolvimento? Gente, tá aí, né, uma chave, Jennifer, poderosa dentro do desenvolvimento pessoal. Primeiro lugar, a gente precisa nos conhecer. A gente precisa, é fundamental saber quem somos, a nossa realidade, a nossa origem, o nosso DNA. Somente quando a gente nos conhece, a gente conhece a nossa essência, a gente consegue realmente fixar e a gente consegue realmente se abrir para o desenvolvimento pessoal. A partir daí. Então, o autoconhecimento é a base de tudo. Tem várias pessoas por aí, né, que são verdadeiros leões e se olham, né, e se veem como gatinhos. Então, tudo começa na nossa mente, através do autoconhecimento, quando a gente conhece a nossa origem, o nosso DNA, o porquê eu estou aqui, qual o nosso propósito aqui. Todos nós temos um propósito. E é muito importante a gente trabalhar isso na essência, né? A gente buscar por isso. Eu sempre falo que nós somos um baú. E esse baú, ele tem riquezas incalculáveis. Todas as vezes que a gente se abre dentro da gente, que a gente começa a buscar por essas riquezas, a gente começa a descobrir algo novo. Algo precioso. E sabe o que acontece? Todas as vezes que a gente consegue descobrir isso dentro da gente, a gente ganha autoconfiança. A gente começa a nos olhar diferente. A gente começa a sair da posição de vítima, de coitadinho, de julgamento, né? De querer julgar o outro por aquilo que deu errado. A gente assume a nossa responsabilidade e o nosso papel para a vida. E como que o desenvolvimento pessoal afeta positivamente a carreira profissional? Bom, gente, como eu falei, antes de qualquer coisa, nós precisamos ser seres humanos extraordinários, né? Então, é muito importante a gente buscar pelo autoconhecimento e se desenvolver todos os dias. Como que a gente se desenvolve, Cláudia? É muito simples. Através de leituras,
Tem vários livros aí que são chaves, depois é até bom, vocês podem estar colocando lá várias referências, né, de livro para o pessoal mergulhar aí, audiobook, enfim. Podcast Eleva é uma forma de se desenvolver também, gente. Com certeza. Enfim, tem várias formas da gente se desenvolver todos os dias. O importante é a gente estar aberto para isso. Tem vários cursos, várias palestras, tem muita coisa. Eu sempre fico buscando, gente, eu sempre busco. E é importante isso, porque a gente precisa estar aberto. Não é como a gente vai se desenvolver, é o quanto eu quero me desenvolver. Porque a partir daí eu vou buscar esse desenvolvimento. Porque tem várias formas. E quando nesse processo de autoconhecimento as pessoas descobrem coisas não tão agradáveis? E aí, o que acontece? Gente, aí tem uma palavrinha mágica que chama-se ressignificar. Eu uso muito essa palavra mágica. E é uma palavra muito profunda, porque quando a gente fala aqui, tudo é muito lindo, né? Mas na prática dói, porque a gente carrega traumas, a gente carrega bloqueios, a gente carrega sentimento de rejeição, muita coisa da infância que afeta a nossa vida adulta. Só porque quando a gente se torna uma pessoa adulta, é o nosso dever buscar, né, a cura para tudo isso. A gente precisa ser adulto bem resolvido, principalmente emocionalmente, porque pessoas curadas curam, né? Pessoas que não são curadas vão estar ferindo outras pessoas. Pessoas feridas ferem. Então, é importante, Jennifer, a gente olhar para dentro de si, sem julgamentos, a gente, se for preciso parar um tempo, a gente parar, a gente refletir, a gente reajustar a nossa rota e a gente não desistir. Porque vai ter momentos que vai dar vontade, sim, de parar, vai ter momentos que a gente vai ficar sem respostas, a gente vai ficar cheio de questionamentos, mas é importante a gente realmente dar essa pausa, a gente trabalhar o autoconhecimento. Inclusive, eu tenho um material que eu preparei de autoconhecimento com 50 perguntas poderosas de autoconhecimento. É um confronto onde você responde para você. E é um material excelente para você trabalhar o autoconhecimento. É um momento seu e seu, né? Onde você vai estar descobrindo várias coisas sobre você, que de repente você nunca nem parou para analisar, para olhar, para se confrontar. Até aproveitando, né, que a gente está falando dessa questão de trazer de dentro, né? Como que a família hoje, você acha que impacta nisso? Até aproveitando que você tem essa parte de constelação sistêmica, né? Se quiser encaixar nesse tema. Gente, a Eleva, ela fala muito sobre a questão profissional em si, né? Mas a gente entrando aqui dentro um pouquinho da questão familiar, da estrutura familiar, da base que é a infância, primeira infância, enfim. A gente precisa entender que o profissional, qualquer que seja o profissional, qualquer que seja o líder, qualquer que seja o empresário, o empreendedor, ele é um ser humano. E o ser humano, ele tem uma raiz, ele tem uma origem. E é muito importante a gente entender, eu até gosto muito de usar uma frase, que jamais julgue um ser humano, né, um adulto, sem saber o que ele passou na infância. Ou seja, tem pessoas que carregam marcas profundas da infância. E essa pessoa, ela trabalha normalmente, ela vive ali em equipe normalmente, ela é um líder normal, aparentemente. Mas ninguém sabe, no fundo, né, a fundo, quantas barreiras ela está ali suportando, ela está vencendo para estar ali naquele cargo, para estar exercendo aquela profissão, para, às vezes, dar o seu melhor ali. Ou às vezes ela não consegue dar o seu melhor, porque tem algum bloqueio emocional, alguma coisa impedindo. Então é muito importante a gente analisar isso, né? O contexto familiar, a base familiar, a origem, a raiz, porque tudo isso, gente, é como se fosse um quebra-cabeça na vida adulta, onde a gente vai juntando as pecinhas e é um ser humano, né? E todo ser humano, ele ocupa um lugar de destaque, um lugar no mercado de trabalho, né? Ele busca por crescimento. Mas aí eu te pergunto, por que às vezes umas pessoas têm muito sucesso,
Para algumas pessoas é muito fácil aprender algo, para outras pessoas, de repente, é muito difícil. Algumas pessoas se relacionam muito bem em qualquer equipe de trabalho, em qualquer empresa. Outras pessoas têm muito problema, não conseguem parar em nenhuma empresa, não conseguem aprender com a mesma facilidade do outro. Então, isso tudo está muito interligado com a raiz familiar, eu acredito. E como que você enxerga o papel da inteligência emocional? A gente falou disso em um podcast passado de inteligência de negócio, trazer essa inteligência emocional para o desenvolvimento profissional. Gente, é extremamente importante. Em todos os ambientes, e principalmente no ambiente de trabalho, no meio dos negócios, network, tudo que se diz respeito a negócios, principalmente, né? Mas na família também, qualquer lugar independente, é muito importante a gente trabalhar a nossa inteligência emocional, e eu falo muito também, principalmente com a Jennifer, sobre gestão das emoções. Tem pessoas que às vezes têm um ótimo currículo, é uma pessoa assim, extremamente inteligente, mas ela é totalmente técnica. Ela é muito, extremamente técnica. Ela não tem habilidade com pessoas. Ela não consegue lidar com situações de frustração, de repente pressão. Por exemplo, um time de vendas. Aí tem o vendedor lá, né, o consultor, e ele tem uma meta para bater. Ele precisa atingir essa meta. E ele está sendo pressionado por essa meta. Então, nesse momento aí, de pressão, ele não consegue desenvolver a inteligência emocional e muito menos a gestão das emoções. Ou seja, ao invés dele tirar isso de letra, dele pegar um impulso, ele vai fazer o quê? Ele vai se retrair e ele não vai conseguir, ele vai travar, vai ficar bloqueado e ele não vai conseguir dar o seu melhor ali diante, né, desse desafio, que é bater a sua meta. É o que a gente fala muito de abalo emocional, né? Impulsividade também, né? Acontece determinada situação, não tem aquela calma de falar, espera, deixa eu tomar uma atitude, deixa eu pensar, deixa eu analisar já a vai no situação tranco, digamos como um assim, né? todo. Exatamente. E é um equilíbrio onde tem agir pela emoção e agir pela razão, né? Como eu devo agir diante da situação? Então, realmente é muito importante a gente trabalhar a inteligência emocional e também gestão das emoções, independente, né, de qualquer que seja o ambiente, o lugar, né, a empresa, é muito importante. Quais métodos que você utiliza quando alguém vem te procurar para estar fazendo essa questão de desenvolvimento? Então, é bem relativo. Por quê? Porque cada pessoa tem uma história diferente. É importante, né, que eu tenha o primeiro contato com a pessoa, que eu ouça a pessoa, que eu identifique, né, o que a pessoa realmente precisa dentro, né, da psicanálise, dentro da constelação familiar, para que eu consiga guiar ela nessa jornada do desenvolvimento pessoal. Porque é muito relativo, tem casos e casos, né? Não teria como eu dar um diagnóstico sem antes eu estar ouvindo realmente o que trouxe essa pessoa até mim, né? Por que essa pessoa está precisando de ajuda? Qual área da vida dela está mais afetada? Né? O que está causando essa dor emocional? Né? O que a gente precisa fazer dentro da constelação, dentro da psicanálise, para a gente estar guiando essa pessoa? Fala um pouquinho sobre essa questão da gestão das emoções. Eu achei bastante interessante. Traz um pouquinho mais para a gente sobre esse assunto. Então, gente, gestão das emoções é um tema do momento, né? A gente ouve muito falar, assim como também inteligência emocional. O que acontece? Todos nós temos várias emoções ao longo do nosso dia. E tem algumas emoções que a gente, de repente, não consegue lidar com elas. E a gente, às vezes, sai um pouquinho, né, do lugar de onde, às vezes, a gente não deveria ter saído, da nossa posição. O que acontece? Às vezes, um probleminha simples, algo simples, ou às vezes uma pessoa falou algo que a gente não gostou, mas que a gente está tão machucado, e nem é com a pessoa em si, a gente traz tanto para o nosso lado pessoal,
que a gente acaba, de repente, falando coisas que depois a gente venha se arrepender. E acontece muito, já aconteceu comigo. Por isso que é importante a gente realmente analisar a raiz, né, com muita profundidade. Por quê? Um exemplo. Você passou por uma praça. Nessa praça tem um pai e um filho, ou uma filha. Esse pai, ele tá segurando essa criança no colo, ele tá beijando muito essa criança, ele tá abraçando muito essa criança, ele tá apertando muito essa criança. Você pode olhar de duas formas. Se você é uma pessoa traumatizada, uma pessoa que de repente passou por abuso na sua infância, se você trouxe essas marcas com você, você vai achar que esse pai, de repente, ele tá abusando da criança. Por quê? Porque você passou por essa situação e de forma inconsciente você trouxe isso, né, para essa realidade que de repente não existe. E vai que outra pessoa ela foi muito amada pela família, o pai sempre pegou ela no colo, abraçou, deu muito carinho, amor, ela é uma criança segura, cresceu segura, né? Ela vai ver essa mesma cena, ela vai olhar e vai falar assim: nossa, que lindo, que pai amoroso, que pai carinhoso, né? Que carinho com a criança, ela vai ficar deslumbrada. Por quê? O problema não é a situação, o problema é a forma que a gente enxerga a situação. Então, gestão das emoções é basicamente isso. É a gente ter controle das nossas emoções, independente da situação. Por mais que essa situação que aconteceu talvez tenha tudo para me abalar. Se eu tenho a minha gestão de emoções tá ok, não vai me abalar. Sim. E dos seus atendimentos? O que foi o principal diferencial? O que mais te marcou até hoje? Nossa, teve muitos casos e é impressionante. Quando eu falo de propósito, eu já passei por vários casos de separação traumática. E eu atendo muitas mulheres que são vítimas e estão dentro de relacionamento tóxico e abusivo. E por incrível que pareça, a maioria dessas mulheres, 90% dos meus pacientes são mulheres, e a maioria já foi abusada na infância. Então traz assim marcas profundas para esse relacionamento, às vezes não conseguiu ressignificar isso e fica repetindo por várias vezes o mesmo ciclo. Então, eu acredito, Jennifer, que é essa questão de relacionamento tóxico e abusivo, quando a pessoa não conseguiu ainda se ressignificar e ela traz essa marca de agressão, de abuso emocional, abuso sexual da infância. Esse, sem dúvida nenhuma, é um atendimento assim que Mais marcante. mais marcante. E partindo para o outro lado, questão motivacional. Você é uma pessoa muito motivacional, Muito né? alto astral. Como que isso impacta? Gente, motivação é tudo. Se tivesse uma pílula que a gente pudesse tomar todo dia para ficar motivado, o mundo seria bem diferente. Eu falo porque, por exemplo, quando a gente sai de um atendimento, quando a gente sai de uma palestra, de um treinamento, a pessoa está completamente deslumbrada, ela está completamente diferente. Quando ela volta ali para o ambiente normal dela, pouquíssimo tempo ela é afetada. Por quê? Porque nós somos a soma das 5 pessoas que mais convivemos no nosso dia a dia. E isso é comprovado. E o que acontece? A gente é afetado por isso, porque tem mais pessoas, de repente, que contamina do que pessoas que contagiam. Então, é muito gostoso, é muito bom a gente ficar próximo de pessoas que são motivadas, de pessoas que vê a vida com um ângulo diferente, de uma forma diferente. Às vezes as pessoas até me falam que eu sou sonhadora demais, sabe? Eu recebo esse tipo de questionamento. Mas eu não me importo, porque eu amo ser assim. Eu acredito muito que se tivesse uma pílula que as pessoas pudessem tomar todos os dias como suplemento, como um medicamento que fosse a motivação, Jennifer, toma uma pílula de motivação. Várias pessoas iam ser contagiadas todos os dias pela Jennifer, pelo simples motivo dela estar motivada. Ela ia espalhar isso para outras pessoas. E da mesma forma, quando a gente também
não é uma pessoa motivada, né? É o oposto disso. Então, Jennifer, com certeza, eu não tenho dúvida do quanto a motivação no local de trabalho, em casa, na família, em qualquer lugar que a gente tiver, faz uma enorme diferença, não só na nossa vida, mas na vida também das outras pessoas. Ótimo. Então, uma pessoa que não é motivada, ela não consegue motivar outras pessoas. De jeito nenhum. É como o celular, a gente precisa carregar o celular. Se a gente não carrega, ele descarrega. A motivação, ela deveria sim ser uma pílula. Todos os dias a gente... Sabe, às vezes eu viajei com o som no último volume sozinha e ouvindo, às vezes eu cantava. Gente, eu sou assim, e isso incomoda algumas pessoas, mas eu não me importo, porque eu acredito assim que realmente a gente precisa contagiar as outras pessoas e não contaminar. Ótimo. Isso é muito importante no Não. ambiente de trabalho, né? Eu acho que entra muito também no propósito, né? Exatamente, com certeza. Qual que é seu propósito hoje? Então, Jennifer, eu acredito que quanto mais a gente faz aquilo que a gente ama, com paixão, mesmo que a gente não receba nada em troca, mesmo que sem interesse nenhum, a gente está muito próximo do nosso propósito. E hoje, né, eu não sei se realmente vai ser assim daqui para frente, mas eu tenho encontrado o meu propósito todos os dias quando eu ajudo pessoas, quando realmente eu sinto que eu entreguei algo de bom para a pessoa e aquilo ali realmente destravou a pessoa, realmente mudou a mente da pessoa. Então, assim, para mim não tem nada mais gratificante do que ajudar pessoas. Tanto é que eu sempre falo assim, ó, a missão, né, da Lapidando Diamantes a minha missão é te ajudar a alcançar o seu propósito. Qual que é o seu propósito? O seu propósito é a minha missão. Então, por isso, Lapidando Diamantes, porque eu acredito que vocês são diamantes. Mas, de repente, a gente se vê como pedras, né? Qualquer pedra. E quando a gente decide se lapidar, o que é lapidar? É se desenvolver. A gente se torna um diamante. É isso que eu acredito. Que lindo. Né? E como que a gente pode lidar com o medo do fracasso nesse processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento? Porque você mesmo disse, o processo ele dói e a gente precisa ressignificar. Mas como que eu vou lidar com esse medo do fracasso e como que eu vou ressignificar? Frustrações, né? Isso. Frustrações. Então, meninas, cada pessoa, ela é exclusiva. Cada pessoa, ela tem a sua forma de lidar, né, com alguma situação. E o importante é eu não desistir. Por quê? Eu mesmo, né, tive vários momentos que eu pensei em desistir. Eu pensei, gente, isso é loucura, as pessoas acham que é loucura, como assim, né? As pessoas falam, tenha pé no chão, Cláudia. Mas vai muito além disso. Sabe o que é quando a gente acorda e pensa assim, hoje eu não consigo mais, hoje eu vou desistir. E vem aquela voz no seu ouvido. Eu sempre falo muito de Deus. E eu sinto que é o próprio Deus que fala, não vai desistir. Porque os nossos sonhos, de repente, pra gente é só um sonho. Mas para Deus não é só um sonho. Talvez é um sonho de Deus antes de ser o nosso sonho. Então, eu acredito muito nisso. E quando a gente decide, tudo é decisão. Tanto é que no e-book, o 10º passo, eu falo sobre decisão. Quando eu decido, não é a Jennifer que vai me obrigar, porque a gente não consegue mudar o outro. É impossível. Desista, gente. Se tem alguém tentando mudar alguém, desista. É impossível. Mas quando a gente decide, é diferente. Por quê? Vai ser uma jornada dura, vai ser uma jornada cruel. Às vezes eu não vou estar bem comigo, às vezes eu vou ter dificuldade de mudar. A gente tem dificuldade de mudar. Para ter ideia, a gente demora em média de 21 dias, para a gente conseguir implantar um novo hábito na nossa vida. E tem pessoas que demoram mais do que 21 dias, muito mais. Ou seja, tem pessoas que desistem antes de 21 dias porque ela não conseguiu, porque tá difícil.
Então, é sempre sobre a gente, sobre o que eu quero. Eu decidi, então, ninguém me para. Eu vou pra cima. Vai doer? Vai. Eu posso ficar 1 dia, 2 dias triste, decepcionada, abalada? Posso. Mas espera aí. Quem pode me ajudar se eu não consigo sozinha? Porque sozinha a gente não consegue. Eu vou buscar ajuda, né? Por isso que tem vários profissionais, né, que tá aí no mercado de trabalho para ajudar, né, para orientar, para guiar essas pessoas. Justamente por isso, porque sozinha a gente não consegue. A gente realmente, em algum momento da nossa vida, a gente precisa ser guiada, direcionada por alguém, né, que de repente passou pelo mesmo caminho que eu estou passando. Pegando só que você falou que vem uma voz de Deus falando que seus sonhos, né, são os sonhos de Deus. Eu gosto muito de falar que, às vezes, eu sou a resposta da oração de alguma pessoa. Então, talvez um projeto que eu estou desenvolvendo é a resposta de uma oração de alguma outra pessoa. Então, acho que isso motiva bastante a não desistir. Exatamente. E é o que eu acredito, de verdade. Fala um pouco do seu e-book, você citou ele falando o 10º passo, né? Dá um spoiler aí pro pessoal. Então, gente, a primeira edição do e-book Páginas em Branco, eu trouxe aqui para as meninas. Tem 10 passos. 10 passos, não é 10 dicas. É 10 passos onde você vai ser estimulado a fazer passo a passo, de forma prática, para se desenvolver pessoalmente. Ou seja, você vai ler o e-book, mesmo quem tem preguiça, quem não gosta de ler, gente, é menos de 20 folhas, eu acho. Você vai ler ali muito resumido os 10 passos, você vai resolver vários exercícios. Dentro desse exercício, o que você vai fazer? Você vai trabalhar o seu autoconhecimento, você vai ter vários insights poderosos, né? Várias chaves vão virar. E vem aí também a segunda edição, com mais 10 passos. Além de 10 passos que já estão aqui no primeiro e-book, já está prontinho a segunda edição com mais 10 passos. E além dos 10 passos, vem 2 passos de ouro. E esses 2 passos de ouro é os mais poderosos que tem para a vida, gente. Olha, fantástico. Novidade fresca. A gente tem um dom, né, para lançar novidades aqui. Quer lançar alguma coisa, fala com a gente. Porque a gente lança várias coisas novas aqui, a gente fica sabendo assim. E antes de primeira mão. Antes de finalizar, né, eu queria te pedir para deixar insights para o pessoal e tudo mais. Mas antes, a gente vai falar um pouquinho dos nossos apoiadores. Vamos lá, Jennifer. Fala aí um pouquinho da Topázio Engenharia, por favor. Topázio. A Topázio Construtora e Engenharia foi fundada em junho de 2017 por um recém-formado em engenharia civil com uma paixão de longa data por negócios e empreendedorismo. Iniciou suas operações com o objetivo de atender tanto pessoas físicas quanto jurídicas. A empresa se destaca na prestação de serviços abrangentes como projetos, planejamento, orçamentário e serviços de manutenção e reparo, abrangendo obras residenciais, comerciais, industriais e rurais. Lançou a Topázio Estrutura Metálicas, né? Em fevereiro, primeira mão aqui no podcast, por isso que a gente tá falando que a gente lança novidades. Com uma gama de serviços. Isso, quer lançar, só chama eu e a Jennifer, que é Isso, sucesso. Topázio, meu amigo Felipe, um abraço. A Confiance. Confinance, iniciada em março de 2020, atende pessoas físicas e empresas com prestação de serviço, de contabilidade, fiscal, trabalhista, abertura, regularização, encerramento de empresas, priorizando então o foco do cliente para contribuir com o crescimento, seguindo a missão de prestar serviços contábeis de qualidade e de forma eficiente. Nosso amigo Marcos, querido, contabilidade. E também, né, empresas maravilhosas aqui, BF Consultoria e Eleva Consultoria de RH. Isso. A gente faz essa parte de recrutamento e seleção, desenvolvimento. Sim, eu faço mentoria de carreira, Job Hunter. Então, você, profissional que está buscando se recolocar ou se desenvolver profissionalmente, BF Consultoria é para você. Isso, BF, Eleva. Eleva para você, empresário, que quer comprar. Processo seletivo. Exato. O tanto que um processo seletivo ele é válido para a empresa. Reduzir custo. Tempo. Turnover. É importantíssimo, porque isso influencia também na questão
da reputação da empresa no mercado. Então, empresário, se você deseja ter um recrutamento e seleção aí por competência assertivo, fale com a Eleva. Fantástico. Arrasamos. Arrasou, meninas. E aí, Cláudia? A gente deu um Arrasou. tempo aí para você poder pensar nos insights, para deixar aquela... Gente, cola que é sucesso. Então, eu amo falar sobre esse tema, né? Por mim, eu ficaria aqui horas e mais horas. Porque realmente é o que me move todos os dias. E um insight, né? Que eu acho fundamental trazer aqui hoje. Na verdade, eu até falei sobre isso, mas eu acho muito válido também. Antes da gente pensar na nossa carreira profissional, antes da gente pensar no mercado de trabalho, na nossa profissão, no nosso cargo de liderança, no empresário de sucesso, que nós decidimos, né? Que nós possamos decidir, tomar essa decisão de investir primeiro como ser humano. Quer ter sucesso? Seja especialista em pessoas. Mas a primeira pessoa que a gente precisa se especializar é em nós mesmos. Uau! Deixou o grande finale no final, né? Nossa! Cláudia, gostaríamos de agradecer a sua participação, foi ótimo, né? A gente deixa depois o seu Instagram para o pessoal entrar em contato, procurar quem está querendo se desenvolver, se autoconhecer, né? Sim, a gente vai deixar também os livros, a gente vai pegar com você, que você falou no início, pra gente deixar ali como dica pro pessoal. Isso. Exatamente, meninas. Quero agradecer mais uma vez, né, pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Vocês são um sucesso já. Obrigada. E um dia a gente tá blogueira, famosa. Vamos curtir, seguir. Sim, por favor, se inscrevam no canal, dê like, comente a sua opinião, o que você achou desse episódio, né? Uns prováveis temas que vocês gostariam de ver aqui também, deixa sugestões de vocês, isso ajuda bastante na construção aqui do podcast. Com certeza. Isso aí, já é sucesso, gente. Obrigada. Cola que é sucesso. Obrigada pela sua participação. A gente deixa também aberto, né? Para quem sabe uma nova oportunidade, a gente voltar a falar desse tema que é tão importante e tá tão em alta. E é um hoje em tema dia. que não acaba, viu? Podem ter certeza. A gente também ficaria aqui horas e horas, mas enfim, Exatamente. é isso. Obrigada. Muito obrigada. Pessoal, não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir a página, o nosso Instagram, Nosso compartilhar TikTok. com os amigos. Sim, e também comentar, como eu disse, temas que vocês querem ver aqui, a opinião de vocês sobre o assunto, se vocês concordam, se não, o que foi dito aqui, que insights que a Cláudia trouxe para vocês. Enfim, deixa aí a opinião que a gente gosta de ler tudinho. Por fim, Por finalizamos o fim. nosso último episódio dessa primeira temporada. Nos acompanhem e até uma próxima. Até a nossa segunda temporada.